Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Andréa Liette, eu sou psicóloga clínica de formação há mais de 30 anos e fui convidada pelo Wills para participar, para ter uma pequena participação nesse projeto. Estou muito grata a ele, muito feliz de estar aqui falando com vocês. E ele me chamou para falar um pouco a respeito do mito de Narciso e do narcisismo nesse momento contemporâneo na nossa sociedade. Então, para poder atender a esse pedido do Wills, nós faremos uma revisão do mito de Narciso desde a etiologia da palavra, que é indo-europeia. Nós vamos passar pela narrativa grega de Ovídio, no livro 3 de Metamorfoses, que é onde está a origem do mito de Narciso. Nós vamos abordar o mito segundo diferentes autores, como Freud e Jung e Junito Brandão, e outros analistas que contribuíram com o tema. E depois que a gente ver toda essa parte teórica, a gente vai fechar essa discussão numa perspectiva atual de Zygmunt Bauman, que relaciona o narcisismo à era do amor líquido nas relações contemporâneas. Essa era é caracterizada pela fluidez e busca incessante de satisfação pessoal, muitas vezes sem a preocupação com o outro. Para começar os nossos estudos, é importante contextualizar qual autor a gente vai utilizar para conceituar o mito. Então, nós vamos usar Carl Gustav Jung e o conceito de inconsciente coletivo. E Jung propôs que, além do inconsciente individual de cada pessoa, existe um inconsciente coletivo compartilhado por toda a humanidade. Nesse nível profundo da mente, nós encontramos padrões universais, imagens e símbolos que transcendem culturas e épocas. O inconsciente coletivo, ele é constituído pela soma dos instintos e os seus arquétipos correlatos ou imagens primordiais. Então, nós vamos contextualizar Narciso na sua condição arquetípica e de imagem primordial. Nós vamos falar um pouco, contextualizar também a origem da palavra Narciso, que na verdade a palavra Narciso ela já existia antes do mito de Narciso e era dado o nome da flor Narciso, no qual a gente conhece até hoje. A palavra Narciso deriva do grego narcissos e que significa entorpecimento ou estupor, sendo que narc é a base da palavra narcótico. Na sua origem indo-europeia, uma origem muito antiga, ela significa encarquilhar ou morrer. Do outro lado, narc, como fonte de narcose, ajuda a compreender a relação da flor Narciso com as cerimônias de iniciação ao culto de Deméter e Perséfone. A flor Narciso floresce na primavera e em lugares úmidos, prendendo-se à simbólica das águas, do ritmo das estações e da fecundidade. É importante compreender que quando a gente fala de símbolo, de mitos e de arquétipos, a gente está sempre falando de polaridades, de nascimento, de vida, de morte e das duas funções, positiva e negativa, que o arquétipo tem. Então, quando a gente fala da mitologia de Narciso, a gente está falando sim do instinto de morte, de entorpecimento, de narcose, que a mitologia trata, mas a gente também está falando de um ritual mítico muito antigo que diz respeito ao renascimento e que remete a rituais muito antigos da Grécia Antiga, que fala sobre Perséfone e Deméter.
A primeira versão conhecida do mito de Narciso remete ao romano Ovídio, que nasceu em 43 a.C. e morreu próximo a 18 d.C., na sua obra Metamorfoses. Narciso era filho de Céfiso, o que banha, o deus que banha, o deus que inunda, e da ninfa Liríope, que talvez signifique em indo-europeu de voz macia como lírio. O mito de Narciso, adaptado de Metamorfoses, Ovídio, livro 3, editora Madras. E assim Tiresias dava respostas irretocáveis a todos os que vinham em busca de sua orientação. Liríope, a quem Céfiso, o deus dos rios, abraçou e arrebatou para sua casa aquática. Deu à luz a uma criança, a mais linda de todas, e lhe deu o nome de Narciso. Liríope diz: ele viverá até uma idade avançada? Tiresias responde: sim, ele nunca descobrirá a si mesmo. Segundo Freud, o termo narcisismo foi escolhido por Neck em 1899 para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se este fosse um objeto sexual, isto é, olha-o, toca nele e o acaricia com prazer sexual, até atingir plena satisfação mediante esses atos. Hoje em dia, a expressão é utilizada para designar o indivíduo que retém uma paixão exorbitante por si mesmo, além de apresentar uma demasiada admiração pela sua própria imagem. A partir de Neck, Freud elabora a seguinte questão: quando existe a conscientização da existência do próprio eu, formam-se as estruturas psíquicas. E a partir disso, surge a possibilidade de investimento da libido. Em verdade, quando o bebê já é capaz de diferenciar o seu próprio corpo do mundo externo, ele identifica suas necessidades e quem ou o que a satisfaz. O sujeito concentra em um objeto suas pulsões sexuais parciais. Há um investimento objetal, que, em geral, se dirige para a mãe e o seio como objeto parcial. As questões da identidade no narcisismo. Dessa forma, os narcisistas, eles prendem-se à sua própria imagem e confundem o que realmente são com aquilo que gostariam de ser. Logo, por meio da identificação com uma imagem idealizada, existe uma perda da imagem real. O sujeito comporta-se como se estivesse amoroso de si próprio. O olhar de Eco. Com 16 anos de idade, poderia passar tanto por moça quanto por homem. Homens e mulheres disputavam o seu amor. Quando uma ninfa chamada Eco o viu, tomou-se de desejo por ele e o seguiu. A paixão de Eco. Ela falhava ao tentar responder aos outros. Naquela época ela tinha um corpo, mas não tinha o poder da sua própria voz, condenada a repetir a última palavra do outro e nada além. A dualidade Eco-Narciso. Ele perdeu-se do grupo de amigos e começou a chamá-los. Narciso diz: tem alguém aí? Eco responde: alguém aí? Narciso mais alto: vem até mim. Por que você foge de mim? Vamos ficar juntos. A negação do outro. Eco e Narciso, livro 3, ilustração de Metamorfoses de Ovídio, Florença, 1832. Eco, com os braços estendidos para Narciso: vamos ficar juntos. Narciso responde: fique longe de mim, não me toque. Eu morreria antes de lhe dar uma chance. Rejeição e depressão. Eco, envergonhada, correu para a floresta fechada. Em cavernas solitárias, o amor atrelou-se a ela. Ela corroeu, definhou, ficou macilenta, abatida.
Seu corpo secou e enrugou, até que a voz, apenas, e os ossos restaram. E depois só sobrou a voz, pois os ossos viraram pedra, sua voz ainda vive. A desordem narcisista caracteriza-se atualmente por um padrão difuso de grandiosidade, pode ser em fantasia ou em comportamento, uma necessidade grande de admiração e na falta de empatia. Justiça, vingança. Um dia, um jovem rejeitado levantou seus braços para o céu e pediu a Nêmesis, a deusa da vingança: possa Narciso amar um dia, de modo que não consiga alcançar a criatura amada. Nêmesis respondeu: julgo justo que se cumpra sua súplica. O reflexo da água. Havia uma lagoa de águas brilhantes e prateadas, cuja superfície espelhada nunca nenhum pássaro ou folha tocou. A grama crescia em volta, tingindo de verde a água e fazendo sombra, de modo que o sol quente não queimasse ali. Foi lá que Narciso, enquanto tentava saciar a sua sede no mais profundo do seu ser, um outro tipo de sede começou a crescer quando viu uma imagem na lagoa: o duplo. Deitou-se e, tentando matar a sede, outra mais forte achou. Enquanto bebia, viu-se na água e ficou embevecido com a própria imagem. Julga corpo o que é sombra, e a sombra adora. Extasiado diante de si mesmo, parece uma estátua de mármore. Admira tudo quanto admiram nele, inspira a ele mesmo os ardores que sente. O termo reflexão não deve ser entendido como simples ato de pensar, mas como atitude. A reflexão é um ato espiritual de sentido contrário ao desenvolvimento natural. É uma tomada de consciência, mas no mito em questão, essa reflexão aparece como sendo patológica. Por isso, quando Jung aborda o narcisismo como uma pulsão de morte, ele fala do instinto de reflexão como ato de voltar para trás, dominando os outros instintos, como alimentar-se, o instinto de sexualidade ou qualquer impulso novo. Aprofundar-se na linha narcísica é um modo implícito de suicídio. Ele procura ver-se nas águas escuras do rio Estige, o rio da morte. Suicídio. Que amor pode ser assim tão cruel? Será que houve alguma vez, através dos séculos, alguém que tenha sido tão desdenhado quanto eu? Eu vejo, ele é encantador, eu o amo e não sou capaz de encontrá-lo. Um quase nada nos separa. Venha até mim, seja você quem for. Aonde você vai enquanto eu tento alcançá-lo? Você estica os braços para mim e seu sorriso segue o meu sorriso. Vi suas lágrimas enquanto eu chorava. Seus lábios respondem quando eu estou falando. Muito embora eu não ouça o que você diz. A verdade finalmente é que você sou eu. Eu próprio ateei o fogo que agora me queima. Se ao menos eu pudesse escapar do meu próprio corpo. Minha tristeza está sugando todas as minhas forças. Não tenho mais ânimo para viver. A morte não me parece terrível. Metamorfose. Salvador Dalí, 1937. Metamorfose de Narciso. Narciso, consumido pelo fogo da paixão, aproxima-se lentamente do fim, perdendo aos poucos sua cor, sua força, sua audácia e graça, esmaecendo até consumir seu próprio corpo. Narciso diz: adeus, amado rapaz, em vão adorado. Eco responde: adeus, amado rapaz, em vão adorado. E agora sim, nós vamos aproximar a temática das águas do mito de Narciso ao conceito de modernidade líquida atual. Zygmunt Bauman, um renomado sociólogo e filósofo, abordou o narcisismo em sua análise da sociedade contemporânea.
Ele descreveu o nosso tempo como a era do amor líquido, onde as relações são efêmeras e baseadas em benefícios materiais. Segundo Bauman, o amor dura enquanto proporciona satisfação material, sendo rapidamente substituído por outro amor que prometa mais vantagens. Essa perspectiva nos alerta sobre a possível banalização das condutas na sociedade pós-moderna, onde o foco no eu muitas vezes prevalece sobre a preocupação com o outro. A modernidade líquida reflete um modelo de convívio em sociedade e de autoimagem do eu, no sentido de um mundo dirigido para o aparente, para a superficialidade, para uma competição narcísica. Além de reger a vida entre as pessoas, provoca transtornos relacionados à depressão ou ansiedade, porque o ideal que esta modernidade cobra dos sujeitos é, via de regra, inalcançável. Você acaba de ouvir Narciso e a Sociedade Contemporânea, com as vozes de Andrea Lietti, psicóloga clínica, Aleph Ramos, narração. Gravação por Rafael Braz e edição final e trilha sonora por Wills. Mais informações em instagram.com/sayuritina. Uma realização Narciso, através da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Prefeitura de Tatuí. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.